Olá! Bom, guerra e tecnologia, né? Sempre andaram juntas de mãos dadas. E hoje a gente está na beira de uma fronteira completamente nova. Armas que podem tomar decisões de vida ou morte sozinhas. A busca por um domínio militar com cada vez menos risco para os seus soldados torna a chegada delas algo quase inevitável. E isso já nos joga direto na pergunta que, olha, assombra todo esse debate. No momento em que a gente delega uma decisão dessas para um algoritmo, o que isso realmente significa para o futuro dos conflitos e, no fundo, para a nossa própria humanidade? E é aqui que o negócio pega. De um lado, você tem o desejo militar por mais precisão, mais eficiência e, claro, a proteção das próprias tropas. Do outro lado, existe um medo enorme, um receio humanitário sobre o que acontece quando não há mais um controle humano real sobre o uso da força letal. Então, vamos começar a desvendar esse dilema, entendendo o que move cada lado dessa discussão tão complexa. Do ponto de vista militar, a lógica é bem direta: atingir os objetivos com o mínimo de baixas possível. Então, qualquer tecnologia que prometa isso é obviamente muito valiosa. Mas a preocupação do outro lado é igualmente forte. A simples ideia de máquinas decidindo quem vive e quem morre, sem um ser humano no comando, é algo que causa um desconforto gigantesco. Agora, se prepara, porque a gente vai explorar uma ideia que talvez vire todo esse debate de cabeça para baixo. E se a primeira arma autônoma já existisse há muito tempo e não fosse nada do que a gente imagina? Olha só que provocação. A ideia aqui é radical. Um soldado humano já age, na prática, como um sistema de arma autônomo no campo de batalha. Ele usa o próprio raciocínio para tomar decisões sob uma pressão absurda, tudo baseado no seu treinamento e nas ordens que recebeu. E quando a gente coloca lado a lado, fica bem claro. Os dois fazem julgamentos autônomos. A diferença está nos limites. O soldado é guiado pelo treinamento, pelo comando e, claro, pelas leis dos conflitos armados, a tal da LUAC. Já o sistema autônomo seria limitado pela sua programação, pela supervisão e, o ponto mais importante, pelas mesmas leis. Então, o pulo do gato é este. Se a gente já aceita a autonomia de um humano em combate, talvez o foco não devesse ser proibir a autonomia das máquinas. A questão de verdade é como a gente garante que essa nova forma de autonomia seja tão, ou quem sabe até mais, compatível com as regras da guerra do que um soldado muito bem treinado. E isso nos leva a um conceito que é a chave para avaliar esses sistemas. Um conceito baseado em uma palavra: confiança. O nome é um pouco formal, confiança na conformidade com a LUAC, mas na prática, o que isso significa? É o nosso grau de certeza de que um sistema autônomo vai agir dentro das regras, que ele vai conseguir distinguir um alvo legítimo de um civil, por exemplo, e que não vai causar danos desnecessários. Para isso ficar super claro, vamos pensar em dois exemplos bem opostos. Primeiro, as minas terrestres antipessoal. A confiança nelas é baixíssima. Por quê? Porque depois de armada, ela explode com qualquer um que passar por cima, seja um soldado inimigo ou uma criança. Por isso, são condenadas no mundo todo. Agora, do outro lado, tem o sistema Phalanx, usado em navios para derrubar mísseis. A confiança nele é altíssima. Não porque ele é um gênio, mas porque o contexto em que ele opera, em alto mar, contra mísseis vindo em alta velocidade, torna o risco de acertar a coisa errada quase nulo. Fica nítido, então, que a aceitação de uma arma autônoma não depende só da tecnologia dela. Depende, e muito, da sua missão e do ambiente onde ela vai ser usada. O contexto, nesse caso, é tudo. Ok, então se o contexto é tão importante, como a gente pode desenvolver esses sistemas de um jeito responsável? A análise que a gente está vendo sugere um caminho para garantir que eles sejam confiáveis antes mesmo de pisarem no campo de batalha. A sacada aqui é uma inversão de lógica. Em vez da gente avaliar a legalidade de uma ação só depois que ela acontece, a maior parte dessa validação precisa acontecer bem antes, lá na fase de projeto, de desenvolvimento da arma. O dever de casa tem que ser feito no laboratório. E, para fazer isso, são propostos 3 passos essenciais. Primeiro, definir com clareza o que a arma pode e o que ela não pode fazer. Segundo, criar padrões nacionais de conformidade legal que todo o sistema vai ter que passar. E terceiro, fazer com que cada sistema passe por uma revisão jurídica super rigorosa para garantir que ele foi feito para seguir as regras. E com isso a gente chega na reta final. Diante de tudo isso, muita gente defende uma solução que parece simples: proibir tudo. Mas o material que a gente analisou argumenta que talvez essa não seja a abordagem mais eficaz.
Sendo bem realista, com tanto interesse militar e estratégico em jogo, uma proibição total que todo mundo siga é bem improvável. Por isso, o esforço mais pragmático é focar em criar regras claras, em regular essa tecnologia antes que ela se espalhe sem controle. E o objetivo final aqui é bem audacioso. Não é só criar máquinas que sigam as regras. É projetar sistemas que, nos seus contextos específicos, possam ter um desempenho legal e ético superior ao de um ser humano, que afinal está sujeito ao erro, ao medo, à raiva. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, daquelas para a gente ficar pensando por um bom tempo. Se a tecnologia chegar num ponto em que uma máquina pode, comprovadamente, diminuir as violações das leis da guerra e proteger mais vidas civis do que um soldado, a decisão de não usá-la se tornaria ela mesma uma questão ética. Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia.